Hello everyone! Vamos falar sobre aparelho. Uma palavra em português, várias em inglês, dependendo da situação. A primeira que eu queria falar é o braces. Braces, ou aquele ferrinho que você coloca nos dentes para arrumar os dentes. Então, se você falar assim, eu preciso colocar aparelho, porque não adianta aprender a palavra só, né? Você tem que usar em contexto para saber o que você vai usar junto com a palavra. O colocar aparelho, o ortodôntico, colocar aparelho é o get. I'll get braces, eu vou colocar aparelho. E na melhor época da sua vida, eu usei 9 anos de aparelho, gente. 9 years. Então, na hora de tirar o aparelho, the happiest moment of your life, quando eu era jovem, mas eu lembro até hoje. Então, tirar é get my braces off. So, I need to get braces, and then after some time, you get your braces off. Esse é um aparelho. Mas no dia a dia a gente usa muitos aparelhos, né? Aparelho eletrônico, aparelho elétrico. Quais são as palavras aparelho dentro da fábrica, dentro de empresa? Quais são as palavras para esses aparelhos? Se você estiver falando de um aparelho grande que não se move, não sai do lugar, você pode usar machine. Presta atenção, apesar de ser CH e a maior parte das vezes o CH a gente fala tch, como church. O machine tem som como se fosse um SH, né? De shoe. Então é machine. Então tem machine, there are many machines in the factory. Tem muitas máquinas na fábrica. Em português a gente tem mania não, a gente tem o hábito de usar a palavra equipamento. Você pode usar equipamento em inglês, que é equipment. Mas atenção ao fato de que equipment é incontável em inglês. Então, você pode falar, there are many machines in the factory, but not many equipments. Você fala, there's a lot of equipment. Tem muito equipamento, você não vai colocar no plural. Ah, mas se eu quiser falar um equipamento, aí você tem que falar one piece of equipment. One piece of. One piece of você usa quando você precisa realmente contar alguma coisa que não é contável em inglês. É estranho pra gente porque equipment é contável em português, né? Então é mais difícil pra gente. Mas por quê? Porque em inglês equipment é geral, não, sem plural, e também não coloca no singular. One equipment. Não pode. Porque se não é contável, não dá pra ser não dá pra fazer an. Então você usa só equipment. I have some equipment here. Eu tenho um equipamento, algum equipamento, né? Quando você precisa usar uma coisa incontável, você pode usar o some. I have some equipment here. Ou você pode usar machine. Machine é contável. There are 2 machines, 3 machines, 4 machines. Se for uma coisa um pouco menor, você pode usar device. Então, um celular é um device. É um pouco menor. Ah, mas eu posso usar device para uma coisa maior? Pode. Mas não tão grande quanto uma máquina. Essa é a diferença, né? Aparelho, geralmente em português também, aparelho é um pouco menor. Não é uma máquina, máquina é uma coisa grande. Então, device é com a ideia de dispositivo. Pode ser pequenininho, né? Electronic device. Então, é um dispositivo eletrônico. Mas pode ser, por exemplo, a cell phone is an electronic device. Então, ele não é tão pequeno assim. Pode usar device. Mas tem uma outra palavra que é o gadget. E o gadget, gadget é para coisas menores também. Pode usar na cozinha. Você pode usar, this is a kitchen gadget. Ah, mas pode usar appliance. Pode usar também. Mas o appliance pode ser maior. Ou, por exemplo, a kitchen appliance. A kitchen appliance é uma coisa maior. Você vai estar falando da sua lava-louça. Você vai estar falando do seu fogão. Isso é um appliance. Geralmente o appliance usa uma coisa maior. Mas não necessariamente, você vê que o tamanho ele é relativo, grande e pequeno depende muito da minha percepção, certo? Então, tem gente que usa gadget, se você vai usar uma coisa maior, você usa o appliance. Então, gadget e device, os dois são contáveis. Tá? Na sala, você pode ser, por exemplo, o meu celular pode ser um device ou um gadget, igual em português, um é um aparelho ou um dispositivo. Qual a diferença de aparelho e dispositivo? Mesma coisa em inglês. Tem gente que vai usar o gadget, tem gente que vai usar o device. Atenção à pronúncia, gadget, não é get. Apesar de ter o D e o G, você vai juntar os dois. Igual Dodge, né? Gadget. E para que servem todos os aparelhos? Para facilitar a sua vida. E como você diz facilitar? Make your life easier. Make something easier. Então, quando você quiser falar que alguma coisa facilita, você usa o make
você coloca o que tá facilitando e você fala easy, fácil, ou easier, mais fácil. Geralmente se facilita porque vai melhorar o que já está. Por isso que você usa o easier, mais fácil, tá? So all these gadgets make our lives easier, ok? Espero que eu possa ter te ajudado com esse monte de aparelho. Será que eu falei de todos os aparelhos que eu anotei? Machine equipment, é isso. E quando você vai no dentista, o que você faz? You adjust your braces. You adjust your braces. Você vai lá para ajustar os seus braces. Ok, guys? Thank you. Have a good day.